Senhor querido, te louvamos com estes hinos e as razões para o nosso louvor, adoração são inúmeras. Te adoramos por quem tu és, Deus Santo, Eterno, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de cada um de nós aqui, de toda essa criação maravilhosa, de que coroaste nos criando a tua imagem e semelhança. Imagem e semelhança que tu queres que espelhemos também neste mundo, refletindo a luz de Cristo em nossos corações. Senhor, vem falar também conosco, através da tua palavra, que queremos compartilhar, refletir. Ministra a nossa vida segundo a necessidade de cada um, pois o Senhor nos conhece. Abençoe assim a gente no falar, no ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Uma das passagens bíblicas que eu mais aprecio, se dá para dizer assim, se dá para fazer esse tipo de escolha, é o Sermão do Monte. Começa no capítulo 5 de Mateus, vai até o final do capítulo 7. É um grande bloco que Mateus ali reúne diferentes ensinamentos de Jesus. E ainda que ali esteja uma grande multidão reunida, Jesus tem em foco, em mente, muito claramente os seus discípulos. Assim, os versos 1 e 2 do capítulo 5 de Mateus diz que certo dia, quando Jesus viu as multidões que se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los, os discípulos, com um foco claro. Então, certamente esse ensino de Jesus interessa a todos, a toda aquela grande multidão, porque Jesus não falou só na orelhinha dos discípulos, mas uma mensagem que se destinou a todos, mas tem um foco claro, os seus discípulos. Por quê? Porque a prática, vamos dizer assim, deste Sermão do Monte, ele demanda uma situação especial, um diferencial. O seu ensino não são aqui meramente novas regras, não é agora um livro de leis cristãos que devem ser obedecidas, seguidas, observadas. Todas essas coisas que Jesus fala aqui no Sermão do Monte, de alguma forma são frutos, são consequência de uma vida transformada pelo Evangelho. Tudo isso é fruto, é consequência de uma vida rendida ao senhorio de Cristo, ao governo de Jesus. Tudo isso é fruto, uma obra do Espírito Santo, pelo seu poder, gerado em nossos corações, levado à prática em nossas atitudes. Então, este Sermão do Monte de Jesus, com as suas bem-aventuranças, ele começa. Ou seja, ele aqui aponta, dá para dizer assim, abre o sermão falando de uma vida feliz, uma vida bem-aventurada, uma vida abençoada. Então são coisas que não são exatamente coisas que devemos fazer, mas tem mais a ver com coisas que têm a ver com o nosso ser, que obteremos resultados, esses resultados, à medida que Jesus governa sobre nós. Muito já se escreveu sobre o Sermão do Monte, muitos livros. Tem dois em particular assim que me impactam particularmente. Talvez o Contra a Cultura Cristã, de John Stott, já falecido, e também do Carlos Queiroz, Ser é o Bastante. Felicidade à luz do Sermão do Monte. Ser é o bastante. Então fica claro, especialmente nesses contextos, de que o Sermão do Monte tem muito mais a ver com ser do que com fazer, ainda que um não exclua o outro. E é assim então que Jesus inicia este Sermão do Monte. Eu tomo a liberdade para ler
os versos iniciais a partir do verso 3. Diz assim, na Nova Versão Transformadora: felizes, ou bem-aventurados, como diz a NVI e Almeida, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os humildes, porque eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos, filhas de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a respeito de vocês. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera nos céus. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Até aqui a leitura desta abertura do Sermão do Monte. Eu quero dar destaque a um verso em especial, o verso 9. Felizes os que promovem a paz, ou, como Almeida coloca, os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Desde a queda, lá no Éden, desde o momento da rebelião da criatura com o seu Criador, o conflito, o desentendimento, a confusão, a briga, a violência, a própria morte adentrou nossa realidade, permeando nossa convivência, nossos relacionamentos humanos. O conflito é um verdadeiro destruidor da felicidade. Jesus fala em felizes, felizes, felizes. Mas o conflito, ele arruína a felicidade. E é interessante que o conflito, de alguma forma, ele se oriunda de relacionamentos saudáveis, inicialmente. A relação de Deus com a sua criação, suas criaturas, homem e mulher, era uma relação perfeita, feliz, abençoada. E ela foi rompida, onde se instaurou o conflito. E entre Deus e as pessoas mutuamente já não viviam mais em harmonia. Jesus veio a esse mundo exatamente para nos reconciliar com Deus. E também nos reconciliar uns com os outros e conosco mesmo. Ele, Jesus, veio nos trazer a paz. Ele que é o príncipe da paz. Ouçam o que Paulo escreve na sua carta aos Efésios, capítulo 2, eu leio os versos 14 seguintes. Se detenham nessa palavra, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios, judeus e pagãos, judeus que de alguma forma estavam próximos de Deus, que Deus se revelara a eles, e os gentios longe. Jesus uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele, Cristo, acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, judeus e gentios, uma nova humanidade. Assim, ele, Cristo, os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte e morte de cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele, Cristo, trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes, os gentios, nós fazemos parte, como aos que estavam perto, os judeus. Agora, por causa daquilo que Cristo fez, todos
temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. E eu quero aproveitar já e emendar aqui uma outra leitura, deixar que a palavra fale com a gente. Tiago 3, verso 14 também e seguintes. Ouçam com relação a esse tema. Mas em seu coração, se ali há inveja amarga, se em seu coração há ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, essas coisas são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja, onde há ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é, antes de tudo, pura. Também esta sabedoria que vem do alto é pacífica, sempre amável, disposta a ceder a outros. A sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia, e ela é o fruto de boas obras. A sabedoria que vem do alto não mostra favoritismo, e ela é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Bem, creio que não estou errando em afirmar que todos nós, me incluo nisso, sempre de novo acabamos envolvidos em algum tipo de conflito. Isso pode ser no trânsito, é muito rápido muitas vezes, pode ser no trabalho, com colegas de trabalho, na escola, na família, no casamento e até mesmo na igreja. Afinal, todos nós somos diferentes, muito diferentes uns dos outros. Nós temos um histórico de vida, nascemos em lugares de famílias diferentes, experiências de vidas diferentes, temos personalidades diferentes, temos sonhos, interesses, expectativas diferentes e por aí vai. Assim, não é difícil que a gente se envolva em conflitos. E como podemos constatar, os conflitos nos roubam a felicidade, nos roubam a bênção, a bem-aventurança. Não há bênção alguma em conflitos, em mantê-los, em alimentá-los. Eles nos entristecem, nos aborrecem, nos deprimem, nos destroem, tornam nossa vida pesada, amargurada, esgotam nossas energias, roubam nossa alegria de viver e, sobretudo, não agradam o Senhor. O Senhor não gosta de conflitos. Portanto, há uma grande demanda também aqui colocada a todos nós, como igreja que somos, sermos pacificadores, sermos promotores da paz, sermos agentes da paz, por que não reconciliadores? Creio que num mundo tão repleto de conflito, cabe-nos ter uma postura proativa na busca de reconciliação. Como eu já mencionei, os conflitos nos rodeiam, afinal somos todos diferentes, interesses diferentes, motivações distintas, e em grande parte somos movidos pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, por interesses muito particulares. Como lemos acima na carta de Tiago, já mencionamos, pois onde há inveja e onde há ambição egoísta, também há confusão e todo tipo de mal. Onde há inveja, onde há ambição egoísta, também há confusão e todo tipo de mal. Fugir dos conflitos não é uma solução. Na verdade, é impossível fugir dos conflitos. É preciso, sim, encará-los,
sinceramente. Há conflitos em toda parte a serem resolvidos. Entre esposa e marido, entre pais e filhos, entre amigos, entre colegas de trabalho, na igreja, em pequenos grupos, enfim, onde pessoas se relacionam, há grande possibilidade de termos conflitos e eles precisam ser resolvidos. Portanto, temos uma grande tarefa diante de nós. Agora, o grande problema é que sabemos muito bem como causar conflito. Ninguém precisa nos ensinar isso. Mas temos muita dificuldade, ou nem sabemos por onde começar para resolver conflitos. O que posso fazer para restaurar relacionamentos quebrados? Creio que nunca nos deparamos com isso, muitas vezes, não é? Por onde começa? Ou gente já pensou talvez até a respeito. Por onde começo? O que eu posso fazer? A quem cabe o primeiro passo? Portanto, eu quero olhar com vocês estas referências bíblicas e outras, numa pequena série, vamos dizer assim, que vai avançar para dentro dos 2 próximos domingos, pelo menos, para a gente refletir um pouco sobre essa temática que estamos abordando aqui hoje. Então, eu começo de novo mencionando Mateus 5:9. Felizes os que promovem a paz. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhas de Deus. Vejam, aqui temos, por assim dizer, a prova de que de fato somos filhas de Deus, porque estes são pacificadores. Estes detestam brigas, detestam conflitos, detestam confusão. Mas é só isso? Pacificadores não se metem em encrenca? Pacificadores não se metem em confusão? É só isso? Eles são pacíficos, não são briguentos. É isso? Vejam que Jesus diz que estes filhos e filhas de Deus, assim serão chamados, são pacificadores, agentes da paz, promotores da paz, promovem a paz, buscam implantar a paz. Ser um pacificador é muito mais do que evitar conflitos, fugir dos conflitos. Antes de tudo, encará-los, resolvê-los, buscar a reconciliação. Assim, os pacificadores também não são meros apaziguadores, não é? Estes são a turma que tentam acalmar os ânimos, tranquilizar, abrandar, amainar, aquietar, serenar, sossegar os apaziguadores. É a turma do deixa disso, deixa para lá, esqueça isso. Ou seja, em havendo um conflito, eles dizem ou propõem, engula esse negócio, não vale a pena brigar por isso. Esqueça, o tempo vai curar tudo isso daí, isso vai passar, toca a vida para frente, a vida é assim mesmo. Ser um pacificador é muito diferente do que ser um mero apaziguador, que quer fazer ou impor a paz a qualquer preço, encerrar o conflito na marra. Jesus nunca fugiu de um conflito. E ele também nunca tentou impor a paz a qualquer custo. Nem fazia de conta que não havia conflitos ao seu redor. Ele os encarava de frente e ele os resolvia. Mas afinal, será que é necessário ainda sermos pacificadores em nosso tempo? Eu estou convencido que sim. Muitas pessoas simplesmente não percebem quanta desgraça os conflitos costumam trazer à vida das pessoas. Muitos vivem em conflitos já há muito tempo, semanas, meses, anos, décadas, alimentando uma amargura sem tamanho. Vejam,
seja em conflitos familiares, entre amigos, colegas de trabalho, na aula e mesmo na igreja. Nós precisamos encará-los. E aqui muitas vezes eu ouço eu vou dar um tempo, vou deixar as coisas esfriarem, vou sair da igreja porque eu estou com enroscos, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não gosto daquele, vou dar um tempo. Muitas pessoas vêm falar, inclusive, isso às vezes para mim. Vou dar um tempo. E esse tempo dura até hoje, porque lamentavelmente, se as pessoas acham que a sua amargura vai passar, seu ódio e tudo mais que alimentam, estão redondamente enganados. Isto é um lugar de cozimento. E não é assim que se resolve. E o tempo não é um pacificador. O tempo não resolve conflitos. O tempo não reconcilia ninguém. Se você não for proativo, no sentido de buscar a paz, de buscar a reconciliação, 3 coisas podem acontecer. A primeira delas, conflitos não resolvidos bloqueiam a minha comunhão com Deus. Por isso, talvez, as pessoas dizem, vou sair da igreja, vou dar um tempo. Não é possível querer viver em harmonia com Deus e seguir em conflito com pessoas, com irmãos na fé. Especialmente com irmãos na fé. A fé em Cristo nos compromete com a vontade de Deus e com o seu maior mandamento, que é o mandamento do amor. Em 1 João 4, 19 e 21, João escreve assim na sua primeira carta: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois, se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Aqueles que você gosta ou não gosta. Aqueles que pensam como você ou não. Segundo lugar, conflitos não resolvidos não só impedem minha comunhão com Deus, como também, por assim dizer, bloqueiam nossas orações. Vejam o que diz Isaías 59. Ele diz assim, verso 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar. O seu ouvido não está tão surdo que não possa ouvir. Mas suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Seu mandamento maior, que é o que amemos acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos, precisa ser levado em consideração na medida que andamos no senhorio de Cristo. Estar em conflito com pessoas, isso certamente nos coloca fora do propósito de Deus para nossas vidas, longe do maior mandamento que Ele quer, que resume a todos os demais. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 7, diz assim: da mesma forma, vocês, maridos, aliás, aqui é um espaço muitas vezes de conflito, né? Em casa, porque é onde a gente vive mais de perto, onde a gente se enrosca mais de perto, onde os atritos muitas vezes estão ali, as coisas acontecem dia a dia. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem suas esposas. Sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês,
ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. É difícil orar, é difícil ter paz, sossegar diante do Senhor, se as coisas estão em conflito dentro de casa, ou seja com quem for, mas especialmente dentro de casa. Certamente viver em conflito com a esposa, com o marido, atrapalha sim nossas orações. Afinal, somos chamados a amar uns aos outros, e os conflitos impõem barreiras em nossos relacionamentos mútuos, até mesmo para com o Senhor. E em terceiro lugar, os conflitos não resolvidos não só impedem minha comunhão com Deus, não só impedem minhas orações, como ainda bloqueiam, por assim dizer, a nossa felicidade, nossa vida bem-aventurada. Não importa quanto dinheiro você conseguiu ajuntar na vida, se as suas relações com a esposa, filhos, amigos, irmãos na igreja e por aí vai, estiverem em conflito, sua felicidade estará comprometida. Se suas relações humanas estão em conflito, tudo o resto estará em conflito e confusão. Eu quero continuar com a leitura de Pedro, já iniciada agora, capítulo 3, verso 8, ainda sigo na leitura. Vejam o que Pedro diz. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Paulo vai dizer a mesma coisa na carta aos Filipenses. Tenham o mesmo modo de pensar, porque nós temos todos a mente de Cristo. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. É assim que conflitos se agravam e não são solucionados. Ao contrário, diz Pedro, verso 9 ainda, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Pois, se quiserem desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreiem a língua de falar maldade, refreiem os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforcem-se para mantê-la, a paz. E como já citamos antes, Tiago, não custa muito repetir, para assentar isso em nosso coração. Meu avô sempre dizia, zweimal hält besser, duas vezes segura melhor, né? Mas a sabedoria que vem do alto, diz Tiago, é antes de tudo pura. Também ela é pacífica, sempre amável, disposta a ceder a outros. A sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia. E ela é fruto de boas obras. A sabedoria que vem do alto não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Lembrem-se, diz Paulo aos Coríntios, e aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Isso não se aplica somente ao campo, isso se aplica também às questões espirituais. Esperar algo diferente, com a mesma atitude que você vinha tendo, não vai acontecer. E isso, no mínimo, se caracterizaria ainda como uma zombaria de Deus. Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, não se deixe enganar.
De Deus não se zomba, pois o que a pessoa semear, isso também colherá. O que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito Santo, do Espírito, colherá a vida eterna. Então, se semeamos ódio, amargura, contenda, confusão, desentendimento, desamor, conflito, seja com quem for, esposa, marido, filhos, amigos, vizinhos, irmãos, é isso que você vai colher. Você vai colher mais do mesmo. Como também Salomão muito apropriadamente reconhece em Provérbios 22, ele diz: quem semeia a injustiça, colherá maldade. O castigo da sua arrogância será completo. E Jó percebe isso também na sua novela, na sua história, pelo que tem observado de Jó. Quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Assim também, o contrário é verdadeiro. Se você for generoso, gentil, amoroso, reconciliador, pacificador com as pessoas, elas terão uma reação favorável a você. Agora, ainda uma segunda coisa com relação ao princípio de colher e plantar e colher, que tem a ver com a quantidade daquilo que semeamos. Nós sempre colhemos mais daquilo que semeamos, não menos. Então você planta uma semente de melancia, uma semente, você não vai colher uma melancia. Nesse ramo vai dar várias. Você semeia um grão de milho, você não vai colher outro grão de milho. Você vai colher várias espigas com muitos grãos de milho. Assim, se você semeia generosidade, amabilidade, gentileza, você colherá muito mais do mesmo. Se você semeia paz, você colherá muito mais do mesmo. Por outro lado, se você semeia briga, desentendimento, conflito, amargura, você também colherá muito mais do mesmo. Você colherá uma guerra. Assim também somos chamados a sermos semeadores da paz, pacificadores, pessoas que em nome de Jesus buscam a paz, promovem a paz, promovem a reconciliação. Temos a promessa de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Nós queremos refletir sobre esse tema também nos próximos cultos, né? Não temos tempo para abordar tudo isso hoje, mas espero ter conseguido colocar um pouco de gostinho no seu coração e o desejo de levar esse assunto adiante, de levar isso para dentro de uma prática diária. Queremos ainda nos próximos domingos nos ater talvez a alguma situação mais prática, passos mais práticos que podem nos ajudar nessa caminhada. Quais passos concretos podemos dar a fim de sermos verdadeiros promotores da paz, a fim de sermos pacificadores para a glória do Senhor, a Ele que é o príncipe da paz. Que Deus nos ajude a olhar os conflitos não de uma forma sempre amarga, definitiva, mas sabendo de que temos, por meio de Cristo, do perdão que nele encontramos, e que a partir dele devemos conceder a possibilidade de resolver tantos conflitos que tantas vezes nos rodeiam. Que Deus nos abençoe. Amém.